Boa tarde, vamos dar continuidade à leitura. Acabamos de ler Ezequiel 3 e nesse momento nós vamos ler Marcos 11. Então, e o Marcos 11 fica onde, Ranildes? Marcos 11 fica no Novo Testamento. Lembra que a Bíblia é dividida em duas partes, o Velho Testamento e o Novo. Então, no Novo é o segundo livro. Depois de Mateus vem Marcos. Então, pegue sua Bíblia. Se você ainda não tem Bíblia, enquanto ainda não proibir a gente de sair totalmente de casa, corra e compre sua Bíblia. Porque vai ser uma boa oportunidade de você ficar em casa lendo e aprendendo mais de Deus, tá bom? O nosso canal no YouTube é Ranildes Barros. Corra lá. Estamos quase chegando a 200 vídeos da Palavra de Deus, certo? Acho que tem umzinho só lá que não é, que foi sobre o Jeová Nissi quando ele veio no nosso retiro, né? Que eu peguei e coloquei lá nos meus vídeos, mas os outros todos são da leitura da palavra. Então vamos ler nesse momento Marcos 11. Ele fala assim: Jesus entra em Jerusalém. Então vamos ver. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto do povoado de Betfage e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente, com a seguinte ordem: vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarre o animal e o traga aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, diga que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo, certo? 4. Eles foram e acharam um jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: o que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado. E então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. 7. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. 8. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho e outras espalharam no caminho ramos que tinha cortado nos campos. 9. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor. Que Deus abençoe o rei de Davi, o nosso Pai. O reino que está vindo. Hosana a Deus nas alturas do céu. 11. Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo em redor. Mas, como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. Jesus e a figueira. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Jesus no templo. Continuando, estamos lendo Marcos 11, 15 agora. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam bombas, e não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim. Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte:
A minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Ou seja, estava havendo já uma máfia ali dentro, uma coisa horrível que desagradou a Deus. 18. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus. Ou seja, aquelas pessoas ficaram revoltadas com Jesus. Mas tinham medo dele, porque o povo admirava os seus ensinamentos. 19. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca. Desde a raiz, tinha morrido a raiz. Aquela figueira, lembra que ele comentou? Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: Olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: Tenha fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e se jogue no mar, se não duvidarem no seu coração, mas creem que vai acontecer o que disseram. Então isso será feito. 24. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam, acredite, que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. Amém. Anote aí, vamos marcar esse. Versículo Marcos 11, 24. Por isso eu afirmo a vocês, quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já receberam, e assim tudo lhes será dado. 25. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Amém. Olha só, há uma via de mão dupla em você perdoar as pessoas, para que você seja perdoado. O Senhor coloca aqui no 25, Mateus 11, 25, ele diz que enquanto estiver orando, perdoe os que os ofenderam, para que o Pai, que é Deus, de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. O Pai Nosso fala isso, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Então, há uma necessidade de você que tem dificuldade de perdoar, que você perdoe as pessoas, porque senão Deus não vai te ouvir. 26. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Não é a Ranildes que está inventando. Estamos lendo Marcos 11, 26. E no 26 fala: se não perdoarem os outros que lhes ofendem, o Pai de vocês, que é Deus, que está no céu, também não perdoará as ofensas de vocês. Então há essa necessidade. Eu vejo em vários momentos, as pessoas pedindo que as outras aconteçam coisas horríveis com as outras, né? E aí, como é que eu posso querer algo de bom para mim? Posso querer o perdão para mim e para o outro não? Repense isso, hein? Eu tenho repensado muitas coisas, não só essas aí, mas outras. Porque às vezes a gente fala involuntariamente, mas as pessoas ouvem e vê que isso não é de Deus. Então se policie, você como cristão não pode amaldiçoar. Você como cristão tem que perdoar. Você como cristão, quando eu falo isso para você, eu falo para mim. Porque quando a gente lê a palavra de Deus, ela fala primeiro comigo, depois com você. Né? Então, eu estou lendo para você, falando como se eu estivesse falando para você, mas Deus está falando comigo. Eu preciso perdoar sempre. Estamos estudando no nosso grupo de casais que não existe família perfeita, existe famílias perdoadoras. O tempo todo, a vida de casal, filho, mãe, pai, é perdoando uns aos outros, porque nós
Querendo ou não, nós ofendemos, querendo ou não, a gente distrata muitas das vezes. E a gente não pode ter vergonha de pedir perdão. Porque senão o Senhor diz aqui em Marcos 11:26, Ele não vai ouvir a nossa oração. Tá bom? Estamos terminando o livro de Marcos 11. Agora o versículo 27 diz assim: Depois voltaram para Jerusalém. Quando Jesus estava andando pelo pátio do templo, chegaram perto dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes dos judeus que estavam ali, e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Perguntaram para Jesus. Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Marcos 11:30 agora. Respondam: quem deu autoridade a João para batizar? Certo? Foi Deus ou foram pessoas? Jesus perguntou para aquele povo. 31. Aí eles começaram a dizer uns aos outros: se dissermos que foi Deus, ele vai perguntar: então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, ai de nós. Eles estavam com medo do povo, pois todos achavam que de fato João era profeta. Por isso responderam: não sabemos, então eu também não digo com que autoridade eu faço essas coisas, disse Jesus. Então Jesus, cara, Jesus era 1000, nota 1000, não era nem nota 10. Ele era uma pessoa realmente, a cada dia que eu vivo, convivo e experimento da graça de Deus, eu fico maravilhada com como ele é poderoso, inteligente, como o Senhor é perfeito. E eu fico admirada. Eu tenho vivenciado aqui, vou trocar uma figurinha com você, porque já acabou o livro de Marcos, foi rápido. Uma figurinha com você. Eu tenho vivido. A minha missionária que está aí assistindo, Patrícia, também tem vivido o que é o cuidado de Deus. Né, Patrícia? Diga um amém aí para sua amiga aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Ela tá lá em Cabo Verde. A Patrícia também tem vivenciado o carinho, o amor e o zelo que Deus tem conosco quando a gente se volta para Ele, aceita Jesus e começa a seguir e a servir. O Senhor tem um compromisso enorme com a nossa vida. E com tudo, Ele supre cada coisinha, cada detalhe que a gente quer, que a gente sonha, o Senhor realiza no momento dele. Então eu queria deixar para você que está aí me vendo, me ouvindo, que viu comigo a leitura de Marcos, né, do poder da palavra que ele falou, aquela figueira, do poder de como é que se diz? A autoridade de Jesus sobre todas as coisas. Né? A gente tem vivenciado isso. Saiba que esse mundo ainda não levou, como a gente fala, o farelo. Ainda não acabou de vez, porque o Senhor tem o controle de tudo. Ainda tem muito cristão aqui, verdadeiramente genuíno, que o Senhor ainda está poupando muitas coisas a gente por causa dos seus filhos. Porque Deus tem um compromisso comigo. Deus tem um compromisso com cada um que serve verdadeiramente. E é por isso que esse mundo ainda não acabou. Porque ainda tem gente proclamando verdadeiramente a palavra do Senhor. E se você é um crente afastado, volte. Tá na hora. Peça perdão, como ele falou aqui. Perdoe o seu irmão. Tem muito crente que sai da igreja por causa de outro irmão. Perdoe o seu irmão. O perdão tem que vir de você. Se o outro irmão vai aceitar o perdão ou não,
problema é dele com Deus, mas você precisa pedir perdão. Volte, faça a vontade do Senhor e saiba que o Senhor ainda não destruiu totalmente, porque ainda tem muito servo de Deus fazendo a sua vontade aqui nessa terra. E precisamos ainda proclamar esse evangelho a toda criatura. Amém? Um beijo a todos e eu vou orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, abençoa, Senhor, a Tua palavra. Obrigado por ela existir. Obrigado pela Bíblia Sagrada. Obrigado por nos dar palavras. Obrigado por usar a minha vida, Senhor, para edificar a vida de outros. Obrigado pelo Teu amor, Senhor Jesus, o Teu zelo, o Teu cuidado. Eu tenho experimentado isso. Eu vou falar por mim. Tu cuidas de cada detalhe da minha vida e eu te louvo. Abençoa meus filhos, Senhor. Guarda o Lucas, guarda a Gabriela, guarda o meu esposo, Emanuel Alves de Barros. Guarda a minha vida, para que a gente te sirva, Senhor, até o último momento da nossa respiração aqui nesse planeta. Perdoa, Senhor, os meus pecados e usa-me conforme a tua vontade. Em nome de Jesus é que te oro, com perdão dos meus pecados. Amém. Obrigado por edificar minha vida. Aleluia. Eu sei disso. Você é uma prova do amor de Deus aí nesse lugar. Um beijo, Patrícia. Deus é contigo. Assim como eu sei que Deus é comigo em cada momento, eu sei que Ele tem sido presente na tua vida. Um beijo. Compartilhe bênção, tá bom? Até a próxima. Beijo.